Afinal de contas, qual é a melhor maneira para identificar uma notícia pouco confiável ou até uma não notícia daquelas que são confiáveis e podem ter um pouco mais de credibilidade nesse mundo da internet repleto de informação? O vídeo de hoje é sobre isso. O tema foi pedido pelo Gabriel, que eu vou dar uma moral aqui, né? Puxa o Gabriel aqui na tela. Eu acho que o Adalba deveria fazer um remake daquele vídeo que você explicou como não cair em notícias falsas nas páginas sobre Corinthians. Verdade? Aqui no canal há mais ou menos uns 2 anos e meio eu já tinha postado um vídeo sobre isso. Esse vídeo já está disponível apenas para os membros, então vale colocar mais um vídeo aqui para o público. A diferença desse vídeo que ele pediu, porque ele completou detalhando todas as etapas da negociação, neste primeiro vídeo que ele está citando aqui, eu falei especificamente sobre janela de mercado, sobre como identificar quando algo está acontecendo ou que tem uma grande chance de não estar acontecendo. Então quando há interesse, sondagem, jogador foi oferecido, não tem nada, eu fiquei focado mais em janela de mercado. Esse vídeo vai ser um pouco mais genérico, porque tem muita gente nova no canal, então vai ser uma forma básica de você conseguir, pelo menos, se certificar ali de, com o tempo, ir filtrando as coisas que são mais confiáveis e parar de dar engajamento para o que não é tão confiável assim, pegando uma coisa, como eu falei, mais abrangente, beleza? Espero que você que tá assistindo aqui goste do vídeo. Se você gostar, é muito importante que você deixe o like. Já faz o seguinte, deixa o like agora, porque eu tenho certeza que vai ser brabo, você vai dar o like na confiança. Chegou no final do vídeo, não gostou, aí você tira o like e deixa o dislike, mais pra você não esquecer mesmo. Verifica se você tá inscrito ou inscrita no canal, também vai ser muito bem-vindo ou bem-vinda aí pra nossa comunidade. Também compartilha o vídeo com seus amigos, comenta aqui embaixo aí se algumas dessas coisas que eu vou falar aqui você não está aplicando ainda. Eu garanto que uma boa parte da nossa comunidade aqui que já tá há mais tempo já faz tudo isso aqui, então vai ser meio que familiar, mas talvez você não esteja seguindo algumas coisas que a gente fala aqui. Quem tem condição de fortalecer financeiramente tem sempre a opção do Valeu, que é um coraçãozinho aqui que vocês quase nunca mandam. Eu faço questão de dar uma moral aqui, você fortalece o canal aí financeiramente, sua mensagem fica em destaque, né? Um coraçãozinho aí, qualquer valor é bem-vindo, ou pela chave Pix, que é o que faz o canal sobreviver também, beleza? Bom, de modo geral, quando você está na internet ou no mundo real, você primeiro precisa identificar o veículo que você está consumindo, né? Antigamente, o principal veículo de informação eram as mídias impressas, então você pegava um jornal na banca, pegava aquela informação, era muito difícil checar a informação porque você precisaria ter outros jornais e tal, então você pegava lá o Estadão, a Folha de São Paulo, que às vezes seguia a mesma linha editorial, então ficava um pouquinho mais complicado. Hoje em dia já tem uma gama muito maior, então é muito mais rico de informação e ao mesmo tempo é muito mais rico de falsas informações ou as famosas não notícias. Essas não notícias é muito importante que você saiba identificar e não consuma mais quem produz esse tipo de não notícia. O que é uma não notícia? É quando existe uma falácia criada em cima de uma premissa que não existe. Por exemplo, sai uma manchete assim: Rodrigo Garro afirma que não vai sair do Corinthians. Mas peraí, ele nunca falou que sairia do Corinthians, beleza? Então eles criam uma narrativa em cima de algo que não era factível. Aí você cria uma não notícia e em cima dessa especulação que é criada, acaba gerando rumor e gerando mais clique. Quando você identificar esse tipo de não notícia e tal, né? Corinthians não estará ativo na janela de mercado. Se antes não tiver tido nada vindo do Corinthians de que estaria ativo, de fato acaba sendo uma não notícia ou um factoide criado. Isso é importantíssimo porque a mídia sobrevive muito, ou melhor, sobrevive do clique e sobrevive da publicidade que é vendida principalmente nos portais. Como eu falei, antigamente só tinha mídia impressa, hoje tem os principais portais aí, né? Temos o GE, temos o Meu Timão, TNT, UOL, R7, ESPN, tantos outros portais online. Existem as páginas desses portais, as páginas secundárias, mídias padrão, mídia alternativa, tem páginas que cobrem segmentado todos os tipos de clubes, todos os tipos de setores que tem por aí. Tem também os canais no YouTube, canais na roxinha, que eu não posso falar o nome aqui, senão o YouTube fica bravo com nós e tal. Enfim, tem muitos lugares. Então você, quando identifica alguém que produz uma não notícia para poder ficar hypando em cima daquela não notícia, é importante que você pare de consumir, porque senão você está fazendo justamente o que esta pessoa desonesta intelectualmente está fazendo, beleza? Que é tentar explorar esse clique seu. A outra coisa é quando você
identifica um padrão. Quando você identifica um padrão, você vê ali, ó. Hoje vamos partir da ideia que você esteja neutro. Então todos os lugares têm um grande potencial de ser confiável ou não. Aí você não pode, em hipótese alguma, e isso vale pro mundo do futebol, vale pro Corinthians, vale para o que não tem nada a ver com futebol, se prender apenas à manchete. A manchete é onde precisa segurar o seu clique. É o famoso clickbait. Existem clickbaits desonestos e clickbaits honestos, porque é óbvio que o cara, quando tá escrevendo algo, ele quer chamar a atenção pro leitor ler o conteúdo que tá ali e automaticamente conseguir monetizar aquilo. Mas existem duas maneiras de fazer. Quando a manchete não entrega, o conteúdo não entrega o que a manchete está te oferecendo, e aí isso aí vale para thumbnails no YouTube, isso aí vale para chamadas de página, vale para Reels no TikTok, no Instagram e tal, vale para todos isso aí, e tudo isso aí. E aí quando o conteúdo não te entrega, você também precisa saber que o criador daquele conteúdo não está atendendo às suas expectativas. Antes de você chegar nessas etapas, você precisa também identificar quem está te prometendo informação, principalmente informação exclusiva, e quem não está, porque existem aí. Por exemplo, o canal aqui é um canal de torcedor. Eu não trabalho aqui com informações. Eu não sou jornalista, não sou formado em jornalismo, eu sou formado em publicidade, propaganda, que não tem nada. Não é que não tem nada a ver. A comunicação social também, mas não tem ligação com jornalismo. Eu não tenho a ambição jornalística e deixo isso sempre muito claro, inclusive nas descrições do vídeo, nas lives, faço questão de falar sempre para que o público não se sinta lesado aqui. Não venha esperando uma informação exclusiva. Eventualmente acaba chegando uma coisa para mim porque eu tenho bastante contato lá dentro do Corinthians, mas não é o que eu prometo aqui no canal. Eu pego tudo que tem por aí, aí eu faço um compilado, filtro, que é uma coisa que eu vou explicar já pra vocês, que vocês podem fazer também, e trago aqui mastigado com a minha opinião, pra poder ouvir também a opinião de vocês. Isso aqui é o que a gente promete. Tem locais que prometem outra coisa, informações exclusivas, você promete que você vai ficar bem informado e tal, principalmente portais já segmentados, então você precisa ir identificando o que estão te oferecendo, beleza? Isso aí vale pra página, vale para as outras coisas também. E aí, beleza, então você tem lá a manchete, tem lá a matéria, vamos supor que a matéria, ela te entregou o que a manchete te ofereceu, te prometeu. A partir daí você já pode confiar no que está escrito? É óbvio que não. Todos os portais, principalmente, os jornais, quando tem uma matéria, ele está assinada por alguém. Então, este alguém é o jornalista responsável por aquele texto e por aquele conteúdo. Alguns lugares colocam redação. Quando é redação, é que um compilado de jornalistas que trabalham dentro daquele portal ou daquela empresa escreveram juntos. E aí passou pelo chefe de roteiro, em teoria, e acabou indo pro ar. Então, eles colocam redação. Redação GE, redação Meu Timão, redação R7, redação não sei o que, e aí você sabe que foi escrito por uma gama de jornalistas, mas a maioria, principalmente matérias mais importantes e mais específicas, tem um cara que assinou. Aí você começa a identificar padrão, como eu falei, você tá partindo de uma ideia de que todos são neutros, ninguém é confiável ou que você não confia, e aí você vai traçando um histórico, você vê lá, o jornalista fulano de tal publicou uma matéria falando que o Corinthians tem interesse no Fulanovski da Polônia. Beleza, aí você fala, pô, cara, esse cara aí falou do interesse, aí de repente ele encheu uma linguiça danada ali, aí de repente ele muda de assunto, aí não tem uma fonte que confirme isso, não tem uma base em cima do que ele tá falando, no outro dia a mesma coisa e tal, aí você fala, pô, então quer dizer que esse cara aqui não é tão confiável. No outro lado, tem um cara que assina matéria, onde ele pega e fala assim, ó, o Corinthians tá ali em processo de negociação, aí o presidente do Corinthians confirma essa negociação, fala realmente no interesse, você fala, peraí, dos dois, o que vai me passar mais credibilidade é o jornalista número 2 aqui que me passou algo mais concreto. E aí quando a gente tá falando de canais no YouTube, né, é impossível, tá? Isso aqui eu tô falando pra você, é impossível, eu tô afirmando pra você que é impossível ter informação o tempo todo de qualquer assunto que seja. Não existe tanta informação assim, não existe. E aí isso, cara, como o YouTube ele meio que te escraviza para que você gere muito conteúdo o tempo todo, quem vive de notícia, principalmente notícia exclusiva, não tem outra forma a não ser inventar ou encher linguiça no conteúdo que tá fazendo. Não tem como um assunto Pogba no Corinthians, que era um assunto que daria pra poder matar em 15 minutos de vídeo, ter 35 thumbnails, ter 45 lives de 2 horas cada uma. É impossível.
possível, mas é o que gera hype, é o que gera clique, então saiba identificar isso aí também. E os caras que acabam gerando, e aí a gente vai pra janela de especulação de mercado, né? Eles geram esse tipo de conteúdo porque sabem que você clica, sabem que você consome o conteúdo e os caras estão milionários, eu não tô exagerando, tá? Milionários com esse tipo de conteúdo, com uma desonestidade intelectual muito clara, muito nítida, muito cristalina, com um monte de falácias e condicionais. E aí a gente entra em mais uma coisa pra você poder identificar algo que não é tão confiável assim. Todas as vezes que existe um condicional na frase, né? Por exemplo, tal jogador disse que jogaria no Corinthians. Ah, tal jogador disse que jogaria no Corinthians. Poderia acontecer. Quando tem esse ia, né? Esse condicional ali, normalmente é um factoide, normalmente é nada. Porque assim, ó, jogaria não quer dizer que vá jogar, não quer dizer que há uma negociação. E aí a gente entra naquela questão toda de quando o jogador tem interesse, quando o jogador está sendo especulado, quando tem uma sondagem, isso não significa nada, porque de 90%, de cada 100 nomes que acabam surgindo na janela de mercado, 90 são inventados, beleza? Não existe nada nem do lado do jogador, nem do lado do empresário, são inventados, jogados na mídia. E aí eu já propus um exercício aqui no canal já há muito tempo, pra galera que é mais nova aqui vai poder perceber isso e vai, porra, me colocar num pedestal depois que fizer e perceber isso aí, né? Eu percebi já faz muito tempo. Tem algumas páginas, principalmente nas duas principais redes aí, né, o X e o Instagram, que elas são, eu não sei se são compradas por alguns jornalistas e tal, compradas por alguns caras que vivem disso, ou se elas realmente são, sabe, uma espécie de braço direito dos caras. Quando tá chegando próximo da janela de mercado, eles pegam o nome de um jogador X e aí eles colocam assim, ó, o que você acharia desse jogador no Corinthians lá? Uma página aleatória. E aí a torcida vai lá, engaja bastante, então tem 900 comentários, positivo. Então ele passa a informação de que a torcida aprovaria aquele nome e aí brota na primeira semana de janela de mercado, brota, ó, fulano de tal oferecido ao Corinthians sonda fulano de tal, porque existe uma ligação, e são essas mesmas páginas que depois replicam assinando pelo jornalista que acaba fazendo isso. Saiba identificar isso aí também. E aí quando você lê a matéria te entrega de um jornalista que você já tá acompanhando já tem um tempo e você já confia, aí você pode falar assim, não, agora pra mim, verdade absoluta, vamos pegar e acreditar 100%. A melhor coisa que você pode fazer nesse momento é não, né? Você precisa, primeiro, tentar ver o quão encorpada está a matéria, porque como tem muita demanda de informação, as matérias normalmente são pobres de conteúdo, algumas exceções acabam sendo mais recheadas, com informações, com documentos, com tudo que você consegue deixar mais encorpado o que você está consumindo, mas algumas colocam referências. E aí tem uma história aqui no canal, eu não lembro exatamente qual era o assunto, mas eu tava fazendo uma das lives aqui, aí o chat começou a brotar com uma informação que tava ali, que saiu num portal grande que tem do Corinthians. E aí eu falei, pô, se é uma informação importante, eu não lembro qual que era nesse momento, mas quem é mais aqui do canal há mais tempo vai lembrar. Eu falei assim, pô, vou ler essa matéria. Aí a matéria tinha 2 parágrafos e citava uma jornalista da Bahia, que era uma jornalista que cobria o futebol baiano lá. E aí eu peguei e falei, eu acho que era do Everton Ribeiro na época, alguma coisa assim. E aí eu falei, pô, então vamos lá, vamos procurar esta matéria que está sendo citada desta jornalista. Aí eu entrei no portal, era um portal grande também ali da Bahia, que cobria o futebol baiano. Aí entrei na matéria dessa jornalista, realmente tinha esta matéria, só que aí você vai ver, tinha 1,5 parágrafo falando absolutamente nada, não dando referência de fonte, tanto que depois, no dia seguinte, já morreu o assunto e nada aconteceu. Quando os caras pegam apenas a primeira matéria original, que colocou na capa, colocou no título, o que você quer, vai te oferecer, te oferece ali embaixo, e você não busca a fonte original, também você deixa pobre nas suas ideias. Tudo isso aí é muito difícil de fazer, dá muito trabalho, por isso que eu falo aqui que eu faço trabalho sujo aqui no canal, que é quando você consome todos os lugares ali, né? Eu filtrei já bastante aí, tem vários lugares que quem já tá aqui há mais tempo também não sabe que eu não consumo, mas você vai lá, seleciona os 10 principais portais, seleciona lá os 10 principais jornalistas, não pega jornalista apenas segmentado do seu clube, né? Do Corinthians no caso, pega também de outros clubes. Uma coisa que eu comecei a fazer no ano passado e que acrescentou demais
principalmente quando a gente tá falando de informações no universo do Corinthians, é quando envolve alguma coisa com outro clube, busque as mídias segmentadas dos outros clubes. Então com isso eu fiz amizade com outros canais aí também de outros clubes, e aí você vai ver qual que é o ponto de vista de lá. Na época que foi confirmado e cravado Rodrigo Caetano, executivo de futebol no Corinthians, a primeira coisa que eu fiz antes de ficar replicando e hypando o assunto aqui foi entrar em contato com as mídias que cobrem e jornalistas que cobrem o Atlético Mineiro, né, cobriam na época. Eu lembro de estar fazendo uma compra com a primeira dama aqui, né, a gente tava no mercado e eu fiquei o dia inteiro no WhatsApp, o dia inteiro conversando com jornalistas lá do Atlético Mineiro, e aí eu cheguei à conclusão de que não estava fechado ainda. Cheguei aqui, falei, tomei porrada pra caramba pra vocês, falei, ó, rapaziada, conversei com os caras de lá não tá garantindo nada igual os caras estão aqui não. Então isso é você ter um carinho com o que você consome e também valorizar a sua audiência, porque o tempo que você gasta com 2 horas de um conteúdo, de uma live, com um texto gigantesco, sei lá, de algo que não é confiável, você poderia estar dedicando esse conteúdo a um local que te passa mais credibilidade. Nenhum jornalista, nenhum setorista, nenhuma página é 100% confiável. E aí errar também faz parte do processo ali. As informações nem sempre são completas mesmo, mas existe uma diferença entre não ser completa e não ser concreta. Então uma informação ela precisa, principalmente em relação à notícia, ela tem que informar algo novo pra você de maneira concreta, por mais que não seja algo mais no todo assim, beleza? Isso aqui é algumas dicas, provavelmente a galera que tá aqui, como eu falei há mais tempo, já segue isso aqui. Eu posso fazer um vídeo aí explicando especificamente sobre janela de mercado, e aí você vai identificar, e tem todos os passo a passo lá, né? Quando tem interesse, negociação, sondagem, aí tem a proposta, aí tem uma conta proposta, aí tem em vias de assinar, aí o jogador assinou, aí você consegue ter algo mais real aí, e aí você não cai nisso, às vezes acaba não caindo em criação de crise também, isso aí acontece. Tem que saber identificar quando uma matéria é uma matéria paga, beleza? Existe por aí, lógico, quando você vê uma matéria muito tendenciosa, e aí você tem que saber também diferenciar se você não está sendo tendencioso em considerar aquela matéria tendenciosa, mas tem muita matéria tendenciosa, tem muito jornalista fechado com grupos políticos, isso vale pro futebol como vale pra fora do futebol também. E aí você, sabendo identificar isso e sabendo não consumir isso, o jornalista que vive de clique, o criador de conteúdo que vive de clique, que vive da sua audiência, vai morrer de fome, ou ele vai ter que oferecer algo mais legal. Infelizmente, são poucas pessoas que realmente se preocupam com isso. Quem dera se fosse mais gente que se preocupasse, porque aí teríamos aí informações mais completas e mais encorpadas, beleza? Espero ter atendido aí a demanda do nosso amigo aí, Gabriel. Muito importante você deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho. Se você achou que foi útil pra você, mande aqui um valeu, que é qualquer valor aí que vai ajudar, ou também a chave Pix. Obrigado aí, Gabriel, tamo junto. Ele me chamou de Aldaba. Direto vocês mandam as variações do meu nome aí, né? Eu cresci, porque meu nome é Adalberto, os caras falavam todos os nomes possíveis, mesmo, como se fosse difícil falar Adalberto. Você sabe falar Adalberto, porra? Adalberto, o Adalba, o Adalbinha, Bilulu, tamo junto. Muito obrigado, até a próxima, vai Corinthians, e contra rival é poucas ideias. Tamo junto, hein? É nóis.